Eu fiz um vídeo agora que deu 30 minutos. Eu sei que é longo, mas é necessário que vocês assistam até o fim, porque houve mudanças significativas para reabilitação profissional, seus direitos sobre essa regra, certo? Foi publicada uma portaria em 28 de março de 2023, com esses direitos, onde hoje foi publicada novamente uma nova portaria 1130 que muda todas as regras referentes a esse direito. E tenha cuidado porque agora as regras são diferentes, certo? Eu recomendo que você assista até o fim, porque esse processo vai visar benefícios que ainda estão em fases de análise, certo? Então, esses benefícios que prevê reabilitação profissional já estão dentro dessas novas regras que contém nesta portaria publicada de hoje. Veja o conteúdo a seguir. É longo, mas é necessário e importante. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo é sobre a publicação de uma portaria de número 1130, publicado no Diário Oficial de hoje, certo? Diário Oficial da União, que refere-se a direitos para quem vai fazer reabilitação, certo? Tanto para as pessoas que já têm benefícios ativos, quanto aqueles que ainda aguardam, certo? Em fase de análise sobre essa regra de reabilitação profissional, certo? Então, presta atenção, é um conteúdo um pouco longo, eu vou ler de forma mais rápida, mas vai estar na descrição para que vocês leiam com mais calma, certo? Bom, esta portaria 1130, publicada hoje no Diário Oficial da União, muda, né? Mas de forma mais fácil de entendimento, muda a portaria que foi publicada no dia 28 de março de 2022, a portaria de número 999, que se refere a direitos de fazer reabilitação profissional para voltar ao mercado de trabalho, tá bom? Então eu peço aqui bastante atenção para que você entenda e quais as regras que você deve cumprir a partir de agora, certo? Então olha só, a portaria de número 1130 altera, no caso, muda o livro 10 das normas procedimentais em matéria de benefício que disciplina, no caso, regulamenta, certo? Os procedimentos e rotinas de reabilitação profissional no âmbito da área de benefício do INSS, aprovado pela portaria DIRBEM-INSS de número 999, publicado no Diário Oficial no dia 28 de março de 2022, quando naquela época foi publicada uma instrução normativa com todas as atualizações de direitos previdenciários ou assistenciais, certo? E junto com ela, 10 portarias como complemento, né, dos direitos previdenciários, certo? Então, olha só, através do artigo 1º, altera o livro de número 10 das normas procedimentais em matéria de benefício que disciplina os procedimentos e rotinas de reabilitação profissional no âmbito da área de benefício do INSS, aprovado pela portaria DIRBEM-INSS de número 999, publicado no Diário Oficial no dia 28 de março de 2022, o qual passa a vigorar com as seguintes redação, certo? Então, houve essas alterações e mudanças que começam a partir de agora. Fique atento,
certo? Artigo 3, parágrafo 1. O entendimento ao beneficiário será sempre que possível na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela, certo? Parágrafo 2. O atendimento remoto poderá ser realizado em estabelecimentos indicados pelo próprio INSS ou caso o beneficiário do PCD tenha os recursos necessários para tal em local de sua preferência, onde você deu entrada no seu requerimento, por exemplo, onde o seu benefício está ativo, no caso, a agência, certo? Artigo 8. Os atendimentos subsequente e presencial ou remoto deverá ser agendado periodicamente pela equipe de reabilitação profissional, RP, para acompanhamento do programa de reabilitação profissional com a devida notificação ao beneficiário quanto ao seu benefício, certo? Então, o INSS sempre vai enviar uma notificação da necessidade dessa reabilitação profissional, local onde será feito e datas previstas, certo? Artigo 10. Todos os agendamentos têm caráter convocatório e, em caso de falta, o beneficiário terá um prazo de 10 dias corridos, tomado como início de um prazo o dia seguinte da ausência, no caso. Está agendado para fazer a sua reabilitação profissional hoje, não pôde ir, não compareceu. A partir de amanhã, conta-se 10 dias para que você se explique, para que você fale qual foi o motivo do não comparecimento, certo? No caso, terá 10 dias corridos, tomado no início do prazo do dia seguinte da ausência, para apresentar sua justificativa para o reagendamento. Ou você se justifica ou não terá agendamento, certo? Inciso 1. O reagendamento do atendimento pela equipe de reabilitação profissional por solicitação do beneficiário é uma situação excepcional que será realizada apenas com a justificativa plausível, não é qualquer justificativa, que desta forma não se caracterize como postura de recusa. Então, se você não tiver uma boa justificativa, o INSS vai entender que você se recusou a fazer essa perícia, essa avaliação diante dessa possibilidade de fazer reabilitação profissional. Parágrafo 3. Caso de falta justificada por motivo de força maior ou caso fortuito não são contabilizados para o limite de reagendamento de que trata o inciso 2, certo? Do monitoramento do benefício do Seguro Social através do segurado em reabilitação profissional, RP, através do artigo 10A, o segurado, em gozo do auxílio por incapacidade temporária ou permanente, terá o seu benefício mantido até que se conclua o programa de reabilitação profissional, estando a cargo da equipe de reabilitação profissional e monitoramento permanente destes casos. Inciso 1. O profissional referente à reabilitação profissional PR e RP em todos os atendimentos realizados deverá monitorar todas as situações que possam demandar reavaliação da manutenção do benefício a que se refere este capítulo, em especial as situações de intercorrência médica, insucessibilidade da reabilitação profissional e a recusa ou abandono, certo? Parágrafo 2.
identificadas alterações nas condições socioprofissional ou médica que possam interromper a permanência desse segurado em RPP nos termos da presente portaria, deverá adotar os procedimentos previstos para cada caso, certo? Inciso 3, parágrafo 3. Os segurados em fila de espera para início de PRP deverão ter o primeiro atendimento pela equipe do RP no prazo de 365 dias contados da data da sua elegibilidade. Então, a partir de um ano que essa pessoa teve o seu benefício concedido, já começa daí a possibilidade de fazer essa reabilitação profissional. Parágrafo 4. Iniciado o PRP, o segurado em programa não deverá ter intervalo entre atendimento superior a 180 dias. Então, a pessoa que passar por perícia, avaliação social, reabilitação através dessas informações, dessas regras, não pode ultrapassar 180 dias, 6 meses, certo? Parágrafo 5. Os benefícios em que se refere este capítulo não sofrerão interrupções na sua manutenção apenas pelo decurso do prazo e data da comprovação da incapacidade DCI. Artigo 11. Parágrafo 2. Todos os atos e acontecimentos que levam ou podem levar à caracterização de recusa, ativa ou passiva, deverão ser registrados em despacho detalhado, inclusive indicado as datas dos fatos. Artigo 12. Falta ao atendimento agendado de reabilitação profissional ou perícia médica de reabilitação profissional e o não comparecimento espontâneo nos 10 dias seguintes para justificar a ausência e realizar o reagendamento, certo? Artigo 14. Apresentação de documento de intenção hospitalar ou internação hospitalar ou atendimento em serviço de urgência e emergência comprovada por prontuário, ficha e boletim médico e odontológico. Tem que apresentar todas as informações, caso você diga que não foi por tal motivo, certo? Parágrafo 1. O segurado deverá comprovar por meio de documento válido o enquadramento nas hipóteses descritas neste capítulo, podendo enviá-lo por representante quando impedido de tornar o contato com a PR ou RP inviável. Artigo 15. Apresentada a justificativa pelo beneficiário, o PR ou RP analisará os documentos apresentados quanto à sua validade e à comprovação de impedimento ao comparecimento no agendamento e na atividade da reabilitação profissional. Parágrafo único. A apresentação de documento de internação hospitalar ou atendimento em serviço de urgência e emergência que comprove o atendimento na unidade de saúde na data do agendamento do INSS será suficiente para considerar aceita a justificativa de ausência por motivo de força maior e dispensar a necessidade de perícia médica para avaliação do documento que foi enviado, certo? Artigo 17. Caso não haja apresentação de justificativa no prazo fixado no artigo 13 ou a justificativa apresentada não se enquadre nos motivos de força maior ou caso fortuito, o PR ou RP deverá, primeiro, proferir despachos decisórios narrando o ocorrido, segundo, motivar as razões que levaram à não
acolhimento da justificativa. Terceiro, efetuar a cessação do benefício na data da suspensão com que o código recorrespondente. E quinto ou quarto, encaminhar a comunicação da decisão de conclusão de que trata o artigo 18. Artigo 18. Inciso 1. Caso o beneficiário comprove ter recebido a correspondência referente à abertura do prazo para defesa em data posterior à cessação do benefício, RP e PR deverá aceitar a justificativa para análise. Artigo 23. Parágrafo único. Nas localidades onde não for possível realizar nenhuma das modalidades de atendimento, as equipes de RP deverão se organizar de forma volante para atender os segurados nos locais próximos ao seu domicílio. Artigo 29, inciso 3, parágrafo 3. A conclusão de que se trata o inciso 7 é prerrogativa da Perícia Médica Federal, devendo o PR e o RP encaminhar o beneficiário para avaliação sempre que verificada, fundamentada e documentada alteração ou agravamento do quadro clínico que possa interferir no prosseguimento da reabilitação profissional para confirmação e fixação da data da cessação desse benefício, do DCB, ou, caso contrário, a continuidade do processo aí referente à reabilitação profissional, certo? Parágrafo 4. A decisão médica pericial pelo retorno do beneficiário insuscetível a serviço de reabilitação profissional é considerada como reencaminhamento, devendo-se criar um novo processo. Artigo 36, parágrafo único. O prazo resposta da empresa será de 30 dias, a contar da data do recebimento, prorrogáveis por igual período, por meio de reiteração da solicitação. Artigo 52. Concluído o processo de reabilitação ou habilitação profissional, o INSS emitirá um certificado individual, indicando a função para o qual é reabilitado por capacitado de forma profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Então, você está em uma área já trabalhando, né? Ou você gostaria de trabalhar porque você está capaz de fazer isso, mas o INSS também finalizou a fase da reabilitação profissional e te emitiu ali um certificado dizendo que você está apto a tal profissão. Então, não importa. Uma não prejudica a outra, tá bom? Artigo 55. Parágrafo 1. A conclusão de que se trata o inciso 1 deste capítulo é prerrogativa da Perícia Médica Federal, devendo o PR ou RP encaminhar um beneficiário para avaliação sempre que verificada, fundamentada e documentada alteração ou agravamento do quadro clínico que possa inferir no prosseguimento da RP, no caso, reabilitação profissional, para confirmação e fixação da data da cessação do benefício DCB, ou, em caso contrário, a continuidade do processo de reabilitação profissional. Artigo 63. O PR ou RP deve registrar de maneira tempestiva as informações relativas ao atendimento do PRP no processo, garantindo que seja sempre indicado a fase do programa em que a reabilitação se encontra.
Parágrafo 1. As informações mencionadas neste capítulo devem ser supervisionadas pela chefia da reabilitação profissional da Superintendência Regional, em conjunto com os registros das informações referentes à concessão de recurso material ou ações de articulação intersetorial com a rede. Inciso 2. Os dados registrados no processo referido a este capítulo e os coletados através do parágrafo 1 compõem Boletim Estatístico de Reabilitação Profissional, BERP, da Gerência Executiva, que é fonte de dados oficiais do Serviço de Reabilitação Profissional do INSS para fins gerenciais, divulgação e prestação de conta de serviço. Artigo 67. O reabilitado para o qual for indicado a concessão ou manutenção do OPM no contexto da reabilitação profissional não terá seu programa de RP encerrado até que conclua a concessão do equipamento necessário para reingresso no mercado de trabalho. Parágrafo 1. Para os beneficiários que passar a gozar de aposentadoria por incapacidade permanente, no decorrer do processo dessa concessão de OPM, uma vez concluído o processo de reabilitação profissional, interrompe-se o processo de contratação do referido ITER. Então, se de repente está em fase de reabilitação profissional, mas nesse momento também foi concedido, foi mudado, né, seu status para uma deficiência permanente, vai parar toda a tramitação sobre, né, o ITER de reabilitação profissional, certo? Inciso 2. Para o beneficiário que recuperar a capacidade laborativa, conforme indicado em exames médicos pericial, ou for considerado reabilitado antes da concessão e manutenção da OPM, presume-se que não há mais indicação de equipamento, devendo ser interrompido o processo de contratação do referido ITER. Parágrafo 3. Executa-se as interrupções previstas no parágrafo 1 e 2 desse processo em que, inciso 1, a contratação da OPM já ocorreu e esteja em curso apenas a etapas de tomada de medidas, confecções e entrega dos equipamentos. 2. Quando a concessão do equipamento decorrer de decisão judicial ou tutela de direito individual ou coletivo. Artigo 70. Os beneficiários em PRP que tenham direito ao fornecimento de aparelho de órteses, próteses ou meio auxiliar de locomoção, entre outros recursos de tecnologia assistiva, OPM, mas se recusa injustificadamente a cumprir integralmente o programa de reabilitação profissional, não farão jus ao fornecimento desses dispositivos. Então, se você tiver direito, mas só se fazer a reabilitação profissional, você não terá um direito a esses aparelhos se você não cumprir a regra de reabilitação profissional, certo? Artigo 72, parágrafo único. O segurado que está em atividade laboral, mas que necessita de um reparo ou substituição de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção ou outros recursos de tecnologia assistiva, previamente concedidos pelo INSS, deverá ser avaliado pela Perícia Médica Federal, confirmada a necessidade do recurso que será considerada legível. Artigo 74. Quanto
a definição da natureza jurídica do contrato de concessão através do OPM e a confecção de fornecimento de órteses e próteses não implantáveis sobre medida, assim como o serviço de manutenção desses recursos materiais, possui natureza jurídica desses serviços. No parágrafo único, a aquisição por meio auxiliar de locomoção e outros recursos de tecnologia assistiva que não sejam responsabilidade técnica e não são feitos sobre medidas, podem ser licitados como compras de material. Artigo 76. Em relação à concessão de OPM, cabe à Perícia Médica Federal analisar a técnica ou análises técnicas, a efetivação da entrega definitiva, o aceite dos equipamentos, a verificação e adaptação completa do beneficiário ao dispositivo, a reavaliação após ajuste e manutenção ou substituição dos componentes, certo? Artigo 77, parágrafo 1. Caso o beneficiário se recuse a aceitar o dispositivo fornecido, deverá ser orientado a prestar uma justificativa que será anexada ao processo e será analisada quanto à sua pertinência. Parágrafo 2. Caso, após análise pela equipe de RP, a justificativa seja considerada insatisfatória, o dispositivo deverá ser entregue ao beneficiário para efetivo conclusão do programa. Parágrafo 3. Mantida a postura de recusa, deverá ser encaminhada para o procedimento de cobrança administrativa dos gastos hábil. Artigo 78. Ao término do período de garantia, a necessidade de substituição ou reparo do dispositivo é considerada como um novo requerimento e estará condicionado a uma nova avaliação inicial realizada pela equipe do RP, que analisará a qualidade de segurado e a justificativa para substituição ou reparo, dando início a um novo processo de concessão de OPM. Então, se você solicitar outro aparelho, começa tudo de novo, né, para que possa conceder de fato consciente, segundo o INSS. Artigo 88. No reembolso de despesas com transporte intermunicipal ou interestadual, é obrigatório a apresentação dos bilhetes para comprovação das despesas do deslocamento que deve ser anexado ao processo. Nas situações em que a empresa de transporte intermunicipal ou interestadual não emite bilhetes de passagens e nos deslocamento urbano, será considerada para fins de comprovação a presença do segurado no encaminhamento proposto. Artigo 90, parágrafo 2. Nas atividades realizadas pelo segurado, em que o ofertante do curso, treinamento ou melhoria de escolaridade dispor de refeição gratuita no local da atividade ou oferecer ajuda de custo voluntário ao reabilitado. Para esse fim, está dispensado o pagamento do auxílio alimentação. Artigo 91, parágrafo único. Inciso 1. Ser sem pernoite, paga a metade da diária. Segundo, com pernoite, paga a diária inteira. Artigo 92. Considera-se para fins de pagamento de diária a necessidade de apresentação de comprovante de frequência da atividade proposta, de que deve ser anexado aos processos e disponibilizando para consultar quando solicitado por órgão interno ou externo. Artigo 95. O pagamento de recursos e materiais referente ao auxílio transporte, auxílio alimentação
e diárias aos segurados em RPP independe de autorização técnica da chefia da reabilitação profissional na Superintendência Regional. Cabe ao PR ou RP o encaminhamento do requerimento via sistema Office Web ou outro que venha substituí-lo. Nos demais casos, há necessidade prévia da autorização técnica da chefia da reabilitação profissional na Superintendência Regional para formalização e aquisição desse valor. Artigo 2. Ficam revogados os seguintes dispositivos no livro 10, aprovado pela Portaria de e-mail do livro 999, do dia 28 de março de 2022. Parágrafo único, através do artigo 20. Parágrafo 2, através do artigo 50. E parágrafo 3, através do artigo 63. Artigo 3. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, devendo ser aplicada a todos os processos pendentes de análise e decisão do INSS. Então tá aí as novas regras a partir de hoje sobre o direito de fazer reabilitação profissional para todos os processos que estão em fases de análise para o complemento desse direito. Então, fique atento, está na descrição para que vocês possam entender passo a passo, tá bom?